Maria Santíssima. Neste dia de hoje vamos falar sobre Santa Joana d'Arc. Eu quero convidar já a Santíssima Virgem Maria a estar intercedendo por este momento, intercedendo por você que está assistindo a esta reflexão, por toda a sua casa, por toda a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Joana d'Arc foi uma menina que nasceu no ano de 1412 na França. Filha de camponeses e pais católicos, Joana d'Arc morava com seus irmãos em uma aldeia e tinha ali os seus trabalhos voltados ao trabalho doméstico, juntamente com a sua família, e também pastoreava rebanhos. Joana d'Arc viveu algo assim de característica mesmo, bem particular na sua infância, que era a de brincar bastante em lugares elevados. Joana d'Arc gostava muito dos lugares altos, era uma menina que gostava muito de brincar no campo, de contemplar a natureza, né? E não tinha muito medo, nem medo de altura. A sua infância foi marcada por piedade. Então Joana d'Arc desde cedo era uma menina muito piedosa, gostava muito da contemplação, participava das celebrações da igreja e tinha grande interesse em conhecer o catecismo e também a doutrina da igreja. Joana d'Arc, aos 13 anos de idade, então, ela começa a ter ali uma grande experiência mística com um anjo. E ela diz que ouvia a voz de Deus através daquele anjo. E ela mesma vai retratar dessa seguinte forma esta experiência. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, ouvi a voz de Deus que veio ajudar-me a me governar. Eu ouvi a voz do lado direito quando ia para a igreja. Depois que ouvi esta voz 3 vezes, percebi que era a voz de um anjo. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar a igreja. Então, olha só. Santa Joana d'Arc, já aos 13 anos de idade, ouvia a voz deste anjo que acompanhava ela por onde ela ia, do lado direito. E esse anjo que orientava o que ela deveria fazer, né? Já ensinava ela a se governar, a governar a si própria, porque Deus tinha uma grande missão para Joana d'Arc e então Deus já estava ali preparando ela para essa grande missão. E ela fala que ela aprendeu a se governar. Aos 13 anos de idade, nós sabemos que os nossos jovens estão vivenciando aí uma crise na adolescência, né? Uma grande dificuldade na adolescência, onde eles vão lidar com várias situações que eles mesmos não compreendem. E nesse momento, então, é o momento mais necessário para que Joana d'Arc pudesse mesmo, né, como se apressasse ali toda a experiência dela, todo esse movimento de autoconhecimento, esse movimento de autodomínio, de autocontrole de si própria. E por isso que Deus manda este anjo para ajudá-la a se governar, porque futuramente ela precisaria governar algo ainda muito maior. Então, por isso, desde cedo, ela precisa aprender a se governar primeiro. Então, ela aprende ali a ter o autodomínio, que é um fruto já do Espírito Santo de Deus, né? Pela graça de Deus, ela aprende tudo isso. E ali nas experiências que ela vai tendo com o anjo vai dizendo para ela que ela precisa socorrer o rei da França. E uma característica muito marcante de Joana d'Arc é a coragem. A coragem, a fé e também a ousadia de fazer a vontade de Deus, independente das suas limitações. Se ela fosse olhar para as limitações dela, nunca que ela acreditaria nesse plano divino do Senhor em socorrer o rei da França. A França naquela época vivia uma questão ali de dificuldade política, onde os ingleses, a Inglaterra, queria dominar a França e o rei estava destronado neste momento, e o rei da Inglaterra que estava querendo ali o poder de estar no trono do rei Carlos VII. Então, diante dessa dificuldade, né, que a França vivenciava
a Guerra dos 100 anos, já há 75 anos que a França estava vivenciando toda essa dificuldade. A França era o país mais católico que existia naquela época, e por trás disso tudo existia toda uma ideologia, né, do protestantismo entrar também dentro da França. E por isso Deus enviou Joana d'Arc para que pudesse, né, pela ação de Deus, vencer toda esta guerra e para que o rei da França fosse novamente coroado. Então, o anjo diz para Santa Joana d'Arc que ela precisa ir em socorro do rei da França. E Joana d'Arc obedece. A França vivenciava naquele momento também discórdias internas ali dentro da política e também a queda da religião e da moral, ou seja, estava em perigo, né? O catolicismo estava em perigo na França devido a toda esta guerra, devido a toda os ingleses querer dominar ali a França, né? Os ingleses eram, né, viviam ali com grande era dominante a religião do protestantismo para eles, então isso seria perigoso para a França. Aí em 1420 o rei francês havia perdido o trono para o rei inglês. O rei francês, então Carlos VII, havia perdido o trono. E a França, dessa forma, ela corria também o risco de deixar de ser um país. Então ali durante toda a sua juventude, Santa Joana d'Arc ela vai ouvindo a voz do Senhor, que vem preparando ela para o combate, preparando ela para todo o encontro que ela teria com o rei, para dar início a todo esse processo aí de vitória contra os ingleses. Então Joana d'Arc, uma menina muito piedosa, que gostava muito de ir à igreja, participar das celebrações, também gostava muito do sacramento da confissão, e ela mantinha ali a sua vida de espiritualidade, já vivendo algo místico com o Senhor, que era ter encontro com anjos, e também ela ouvia, tinha visualizações com Santa Catarina de Sena e também com Santa Margarida. Então Deus estava ali abrindo o céu mesmo, e os anjos e santos estavam a seu favor. Desta forma, com 17 anos, ela ouviu que era a hora dela começar a agir. Então ela saiu da sua aldeia, foi até o capitão francês por nome de Roberto de Baudricourt e foi até ele para dizer que ela estava amando de Deus ali para liderar o exército da França. Naquele momento ela vivenciou grande dificuldade porque ela tinha apenas de 17 para 18 anos, uma jovem inocente aos olhos, né, daquelas pessoas, uma jovem inocente, apenas uma jovem virgem inocente, né, que tinha grandes ideais. Então ela vivenciou ali grandes dificuldades, as pessoas não acreditavam naquilo que ela estava falando, é claro, e ela precisou provar que realmente ela estava amando de Deus. O rei, sabendo que Joana d'Arc estava ali para visitá-lo, o rei Carlos VII, então, propõe o seguinte desafio: Santa Joana d'Arc vai ter que entrar no salão e encontrar dentre aquelas pessoas quem é o rei. Ela não conhecia o rei, nunca havia visto, então ela não sabia como o rei era. E ali o rei havia colocado um dos seus ministros sentado ali na cadeira como se fosse o rei, vestido com as suas roupas, e o rei estava então com uma roupa comum misturada às pessoas que ali estavam. As pessoas estavam ali em vários lugares no salão, conversando, e Santa Joana d'Arc precisou entrar então, e ela precisava ir em direção ao rei. Porém, não era aquele rei que estava ali vestido que era o verdadeiro rei. E Santa Joana entra no salão, bate o olho naquele rei, naquela pessoa que está vestida de rei, e fica a observar. E aí ela volta o olhar para todos os cantos daquele salão e olha um por um. E vai exatamente em direção ao rei Carlos VII, que está ali no meio daquelas pessoas. Chegando no rei Carlos VII, ela então diz para ele disfarçado, e ela, né, pela ação de Deus, ela sabe que é aquele ali. Então ela diz para ele: muito nobre senhor Delfim, aqui estou. Fui enviada por Deus para trazer socorro a vós e ao vosso reino.
E ali todas as pessoas ficam perplexas, então, porque realmente a Joana d'Arc ela estava ali a mando de Deus, né? Era uma ação ali que aconteceu, uma ação milagrosa mesmo. Então eles passam a dar crédito a tudo aquilo que ela estava falando. E aí Carlos VII coloca a Joana d'Arc, né, à frente do exército francês e coloca todo o exército francês à sua disposição. Sendo assim, Joana d'Arc começa ali o seu trabalho, ainda uma jovem de 18 anos, mulher, né, inocente, virgem, uma menina, começa então a comandar todo o exército francês a mando do rei. Olha, com grande graça, grandes coisas o Senhor pode fazer a nosso favor, pode fazer a favor da humanidade quando encontra um homem ou uma mulher que tem fé, né? Preciso apenas ter fé e o demais é o Senhor quem vai fazer. E ali Santa Joana d'Arc começa todo o trabalho com os soldados, onde ela proibiu a bebida alcoólica e proibiu também os jogos, que eram jogos que não iam de acordo com o que Deus determinava para aquela ocasião, para aquela população. E ali Joana d'Arc também, ela coloca como algo assim muito necessário, fundamental, a confissão e leva os soldados a procurarem o sacerdote, procurarem o padre e a serem atendidos em confissão e também a comunhão. Ela obriga os soldados a comungarem o corpo de Cristo. E ali pedindo, né, o poder de Deus sobre a ação do exército, que eles não lutariam mais em nome deles mesmos, mas em nome de Deus. E assim Joana d'Arc vai dando conselho, vai trabalhando e liderando todo esse exército. A sua liderança levou a grandes vitórias, a vitórias importantíssimas para a França dentro deste contexto, né? E junto com ela levava, em toda a batalha, ela levava um estandarte com a imagem de Cristo e com o nome de Jesus e Maria, Deus sempre à frente. O ideal de unificação da França começou então a renascer. A França, que até então estava se dividindo, começou ali dentre as pessoas que estavam no poder, começou novamente a surgir o desejo de unificar a França, né? O rei francês, então, dentro deste contexto, ele é coroado, né, como rei da França. O rei Carlos VII, então, recebe ali a coroa após a vitória contra os ingleses, que toda essa luta, toda essa batalha que Santa Joana d'Arc ela liderou o exército ali da França foi para vencer os ingleses. E ali realmente conseguiu a vitória. E ali na Catedral de Reims, né, pelo bispo, o rei Carlos VII recebe a coroa. E é uma grande honra nesse momento, né, o país era um país muito católico, é uma grande honra ele receber ali, nessa cerimônia, na Catedral, a coroa novamente, receber o poder. A França agora não estava mais sob domínio da Inglaterra. E Santa Joana d'Arc estava ao lado do rei nesse momento, durante essa celebração. Porém, após esse acontecimento, o rei ele foi tomado de uma enorme ingratidão e foi deixando aos poucos Joana d'Arc de lado, foi deixando Joana d'Arc sozinha, sendo que algumas cidades ainda tinham dificuldade ali com relação ao governo da Inglaterra, porque algumas cidades ainda estavam sob domínio da Inglaterra. E ali Santa Joana d'Arc queria a França totalmente liberta das mãos dos ingleses, né? E até mesmo nessas pequenas cidades, ela queria lutar para que essas pessoas fossem libertas. E ali acontece, nesse momento, de Santa Joana d'Arc ser presa pelos ingleses. Eles a prendem. E ali havia um bispo na época chamado Pierre Cauchon, que era aliado politicamente aos ingleses. E acontece que uma falsa inquisição vem a julgar Joana d'Arc. E esse bispo ele permitiu, no momento, que acontecesse uma inquisição fora da jurisdição dele, uma falsa inquisição. Infelizmente, né, aconteceu
desse bispo fazer todo esse processo aí para que houvesse a condenação de Joana d'Arc, né? Aliado ali de uma forma política aos ingleses. E acontece que Joana d'Arc é condenada então à morte na fogueira. E Santa Joana d'Arc, lá por volta de 30 de maio de 1431, ela é queimada, né? E no momento em que ela está ali, muitas vezes pediram que ela negasse a sua fé e ela não negou. Ela permaneceu firme e o pedido de Joana d'Arc foi que à sua frente estivesse o crucifixo de Cristo para que ela pudesse morrer olhando para o crucifixo. Assim ela foi atendida e as pessoas que ali estavam diziam que Santa Joana d'Arc ela faleceu clamando e exaltando o nome de Jesus, falando o nome de Jesus. Então, sem defensor do Estado, sozinha, abandonada ali pelo rei da Inglaterra, Santa Joana d'Arc nesse momento vem a perder a sua vida aqui na terra, mas a ganhar a coroa da glória, né? A ganhar o paraíso no céu, a ganhar a maior das graças, o maior prêmio que nós podemos ganhar, porque o nosso maior bem não é esse corpo de carne e osso, mas é a nossa alma. E nesse momento ela recebe a coroa da vida eterna. E ali no ano de 1909 acontece a beatificação por São Pio X. Em 1920, Santa Joana d'Arc então ela é canonizada pelo Papa Bento XV. Mas antes disso, todo esse processo aí de morte, de condenação de Santa Joana d'Arc foi revisado. A pedido do Papa Calixto III, né? Foi revisado todo esse processo no ano de 1456 e Joana d'Arc foi declarada como inocente. Depois foi beatificada e depois canonizada como santa. E ela é reconhecida, conhecida e venerada como patrona da França, né? Deus não permitiu que a Inglaterra dominasse a França para que ela não se tornasse ali protestante e porque se isso acontecesse, com certeza toda a Europa futuramente se tornaria, né, a religião predominante ali, o protestantismo. Então foi por isso que Deus interviu e levantou Santa Joana d'Arc para lutar em seu nome. Quem venceu a batalha não foi apenas Joana d'Arc, mas foi Deus que venceu essa batalha. E eu quero ler para você a palavra de Deus que está lá em 1 Macabeus, capítulo 3, no versículo 19. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. A vitória não depende do número, não depende da característica física minha e sua, não depende do meu e do seu talento e depende apenas da força que desce do céu. Ainda que eu e você tenhamos limitações, tenhamos dificuldades, tenhamos aí inúmeras fraquezas, o Senhor, Ele vem a nosso favor e quando Ele nos levanta, é Ele mesmo que vem agir, que vem lutar. Basta apenas que, assim como Joana d'Arc, nós tenhamos fé, né? E que nós possamos deixar o Espírito de Deus livre dentro de nós para agir e para vencer todas as batalhas por nós, pelo nosso próprio, pelo bem de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim como Joana d'Arc, eu e você possamos vencer todo o exército do mal, possamos ir em ordem de batalha e liderar tudo aquilo que Deus pediu que nós liderássemos em nossa vida, que nós possamos tomar mesmo as rédeas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e lutar em favor de todos eles. Santa Joana d'Arc, rogai por nós.